Imagina uma árvore que sangra. Não é poesia. Não é metáfora. Você corta a casca e escorre um líquido vermelho escuro, espesso, como sangue de verdade. Agora, imagina que essa árvore tem formato de guarda-chuva gigante, que ela tem 20 milhões de anos e que ela só existe em um lugar no mundo inteiro. Uma ilha perdida no Oceano Índico, que ficou isolada do restante do planeta por tempo suficiente para inventar a própria versão da vida. Bem-vindo a Socotra, o lugar que o mapa conhece, mas o mundo esqueceu. Esse é o Fora do Atlas, o canal sobre os lugares que o mundo esqueceu de te contar. No episódio anterior, a gente andou nas nuvens no salar de Uyuni. Hoje, a gente vai a uma ilha que a evolução usou como laboratório secreto por 20 milhões de anos. Bora? Onde fica Socotra? Se você abrir o mapa agora e procurar o Iêmen, vai encontrar um país no canto sudoeste da Península Arábica. Um país que, nos últimos anos, virou sinônimo de conflito, guerra civil e crise humanitária. Agora olha um pouco mais para o sul, no meio do Oceano Índico. Lá, a cerca de 380 quilômetros da costa iemenita, existe um arquipélago de 4 ilhas e 2 ilhotas rochosas. A principal delas tem 600 quilômetros quadrados, quase do tamanho do estado de Alagoas. E ficou separada geologicamente do restante do planeta por mais tempo do que qualquer ser humano consegue imaginar. Essa é Socotra. E a razão de quase ninguém falar nela não é falta de interesse. É falta de acesso. Até 1999, a ilha não tinha estrada pavimentada nenhuma. O primeiro aeroporto capaz de receber voos internacionais foi inaugurado em 2000. Por milênios, a ilha existiu no seu próprio ritmo, no seu próprio mundo. A história de Socotra começa há cerca de 20 milhões de anos, quando ela ainda fazia parte do supercontinente Gondwana, aquela massa de terra gigante que um dia reuniu África, América do Sul, Índia, Oceania e Antártica. Quando o Gondwana começou a se fragmentar, Socotra ficou para trás. Cercada de oceano por todos os lados, sem conexão com nenhum continente, ela virou uma ilha laboratório. E a evolução, sem nenhuma interferência externa, começou a escrever uma história diferente. O resultado é um nível de endemismo que deixa qualquer biólogo sem fala. Cerca de 37% das plantas da ilha não existem em nenhum outro lugar do planeta. Nenhum. Socotra não compartilha essas espécies com ninguém. Entre todas as espécies únicas de Socotra, uma se destaca de um jeito que vai ficar na sua cabeça para sempre. A Dracaena cinnamomum, conhecida pelo nome que ela merece, árvore sangue de dragão. O formato é o primeiro choque. O tronco sobe reto por alguns metros e então se abre numa copa perfeitamente circular, plana, como um guarda-chuva gigante aberto de cabeça para baixo. Parece uma ilustração de livro infantil. Parece CGI. Parece tudo, menos real. Mas o nome vem de outra coisa. Quando você corta a casca, escorre uma seiva vermelha, densa, que os habitantes da ilha chamam de sangue de dragão. E segundo a lenda árabe, a primeira dessas árvores brotou depois de um duelo mortal entre um elefante e um dragão. O que a lenda não conta, mas a história sim, é que esse líquido vermelho circulou pelo mundo inteiro por séculos. Era usado como pigmento por artistas do Renascimento, como medicamento em práticas antigas. E existe uma teoria bem fundamentada de que o sangue de dragão de Socotra era o ingrediente secreto do verniz dos violinos Stradivarius. Os famosos Stradivarius, os mais caros do mundo. Uma árvore de uma ilha que ninguém conhece, contribuindo para instrumentos que hoje valem milhões de dólares. Vai entender. Mas Socotra não para na árvore sangue de dragão.
A ilha inteira parece projetada por alguém que nunca viu o resto do mundo. Tem a árvore garrafa. O tronco é enorme, redondo, inflado, parecendo uma pata de elefante. Em certas épocas do ano, a ponta floresce com flores cor-de-rosa. Ela armazena água dentro do tronco para sobreviver à seca. Tem o pepino de Socotra, que não tem nada a ver com o pepino que você conhece. Aqui, ele cresce em árvores de até 5 metros de altura, com tronco de 1 metro de diâmetro. Não é comestível. É só mais uma prova de que a evolução nessa ilha decidiu fazer tudo do seu próprio jeito. E tem as praias. Dunas de areia branca, com palmeiras nativas que não existem em nenhum outro lugar. Águas cristalinas, sem turista nenhum. Um paraíso que o turismo de massa ainda não descobriu e que os especialistas torcem para que nunca descubra, pelo menos não do jeito errado. Socotra tem cerca de 60 mil habitantes. E por séculos, eles viveram completamente de costas para o mundo. Os socotris desenvolveram uma língua própria, o socotri, que não tem forma escrita. É transmitida oralmente de geração em geração. Linguistas correm contra o tempo para documentá-la antes que ela desapareça. Por muito tempo, o único contato com o exterior era por barco. O isolamento era tão intenso que os habitantes desenvolveram medicina própria, usando plantas endêmicas da ilha, práticas que os pesquisadores ainda tentam entender completamente. Hoje, a ilha convive com uma tensão delicada. Está tecnicamente dentro do Iêmen, um dos países mais devastados por conflitos do século XXI. Mas Socotra ficou amplamente protegida da guerra pela mesma coisa que sempre a isolou: a distância. Tudo bem. Árvores que sangram, língua sem escrita, ilha perdida no oceano. Já seria suficiente. Mas tem mais uma camada nessa história que vai te fazer parar. Socotra fica numa posição geográfica estratégica absurda. Está exatamente entre o Mar Vermelho e o Oceano Índico, na rota que conecta a Europa, a Ásia e a África. É um ponto de controle natural do tráfego marítimo global. E por isso, ao longo da história, todo mundo quis essa ilha. Os portugueses chegaram em 1507 e construíram um forte. Os ingleses transformaram em protetorado britânico. A União Soviética teve base militar aqui durante a Guerra Fria. E nos últimos anos, com a guerra no Iêmen, Emirados Árabes, Arábia Saudita e outras potências regionais começaram a disputar influência sobre a ilha. Existe hoje um temor real entre ambientalistas e cientistas, que a instabilidade política abra as portas para a exploração desordenada. Que a ilha que sobreviveu 20 milhões de anos de isolamento não consiga sobreviver a algumas décadas de geopolítica do século XXI. A natureza criou um dos ecossistemas mais únicos do planeta. A humanidade está agora decidindo o que fazer com ele. Socotra passou 20 milhões de anos construindo um mundo próprio, um vocabulário de vida que o resto do planeta não fala. Árvores que inventaram a própria geometria, um povo que inventou a própria língua, uma ilha que inventou a própria lógica de existir. E agora, pela primeira vez na sua história, Socotra está sendo olhada. Por turistas, por potências, por câmeras. Talvez o maior perigo para os lugares únicos não seja o esquecimento. Seja exatamente o contrário, ser descoberto pelo mundo antes de existir uma forma de protegê-los do próprio mundo. Alguns lugares existem melhor quando estão fora do Atlas. Socotra nos deixa com essa pergunta. Se você chegou até aqui, agora você sabe de um lugar que 99% das pessoas no Brasil nunca ouviram falar de verdade. Se esse vídeo valeu o seu tempo, deixa o like, se inscreve no canal e me conta nos comentários. Você toparia ir a Socotra? Ou preferia deixar ela como está,
Longe de tudo? No próximo episódio, a gente vai a um lugar onde a natureza faz algo que a física deveria proibir. Mas não proíbe. Guarda esse canal, porque você vai querer ver. Até o próximo Fora do Atlas.